Amém? Graça e paz, igreja vencedora. Amém. Igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue de Jesus. Shalom. Amém. Como permanecer inabalável? A palavra lá em Efésios, no capítulo 6, diz assim: que precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta ela é espiritual. E as armas para essa luta também não são armas carnais, são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O texto continua dizendo que precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar firmes no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Muitos têm passado por várias lutas. Quantos aqui têm passado por lutas? Muitos têm passado por várias lutas e tribulações, mas esses certamente não são os maiores problemas. O maior problema é o medo e a ansiedade do coração humano. O medo que assalta muitas vezes o nosso coração, a ansiedade que vive rondando as nossas vidas. Tenho declarado nesses últimos tempos que a coisa mais importante que nós precisamos nessa vida, depois da graça, é a paz. Primeiramente precisamos da graça. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é presente de Deus, é dom de Deus. Mas depois da graça, a coisa mais importante que eu preciso é a paz. E por que as pessoas vivem ansiosas? Por que as pessoas vivem cheias de medo? Porque no fundo do coração elas possuem um senso de separação de Deus. Quando você sabe que está em comunhão com Deus, e que esse Deus é o seu pastor, e esse pastor diz que nada te faltará, e esse pastor diz que a sua bondade, a sua misericórdia estarão com você todos os dias, e que Ele é o seu Pai, e que você está debaixo da sombra dEle, e que nada pode te tocar, então você tem paz nesta comunhão e descanso. Vocês estão aqui? Quando, porém, você se sente separado, condenado, acusado, oprimido, é apenas uma questão de tempo até você ser tomado pelo medo e pela angústia. E tudo isso acontece porque você não está totalmente convicto, convencido de que seus pecados já foram perdoados. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 18 ao versículo 21. Nós vamos continuar com esse texto, permaneça com ele aberto. Vamos abrir outros, mas esse vai ser um texto base para aquilo que nós
vamos receber aqui nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao versículo 21. O texto diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som da palavra, das palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Amém? Esta é a descrição, queridos. Olhe para mim agora, preste atenção. Esta é a descrição do Monte Sinai. O nome Sinai, diga comigo, Sinai. Fale mais uma vez. Tem um efeito sonoro, né? Sinai. Fale mais uma vez. Sinai. O nome Sinai significa espinhoso, cheio de espinhos. Os espinhos são o símbolo da maldição do pecado em Gênesis sobre a terra. Portanto, o Sinai, preste atenção, portanto, o Sinai representa a lei, e na lei as pessoas somente podiam dizer amém para as maldições. Não há nada de errado com a lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. E diga amém se você entender o que eu vou dizer agora. Mas a lei, ela não tem o poder de nos fazer justos. A lei não foi dada para ser cumprida, mas para que por meio dela o homem tivesse o pleno conhecimento do pecado. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 21, diz que quando Deus deu a lei, esse é o Monte Sinai, e eu quero dizer para você, e você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado agora, diga para ela: saia do Monte Sinai. Não ouvi você dizer, diga mais alto: saia do Monte Sinai. Esse texto diz que quando Deus deu a lei, o topo do monte ardia em fogo. O interessante, porém, é que mesmo com o fogo, ouça isso, nós lemos esse texto, mesmo com o fogo, o texto diz, havia escuridão, havia trevas, mesmo com o fogo, havia tempestades. Isso significa que o fogo que há na lei não tem poder de iluminar. Ele não traz a revelação de Deus. Ele não traz a revelação do amor de Deus. Aquilo que é visto no monte é o mesmo que está no coração das pessoas que vivem na lei. Quando alguém vive na lei, no momento em que se achega a Deus, essa pessoa sente medo. Quantas pessoas que vivem na lei e elas estão dentro da vida da igreja oprimidas. Elas estão com medo. Vocês estão aqui? Quando alguém vive na lei,
no momento em que se achega a Deus, ela sente medo, exatamente como Moisés. Essa não deveria ser a condição normal de um crente, sentir medo diante de um Pai que amou você de tal maneira que deu o seu Filho para que você possa crer, e se você crer nele, você tem a vida eterna. Um filho de Deus. Eu quero perguntar, quero ver, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Ele veio para os seus não receberam, Israel, mas a todos, você tem Jesus na sua vida? Amém. A todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: e você é um filho muito amado. Diga comigo: eu sei quem eu sou. Diga: eu sou um filho. Diga: eu sei quem eu sou. Diga: eu sou muito amado. Diga: Deus me ama. Diga assim: não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer. Nós cantamos aqui, queridos: tudo bem que eu fizer não vai aumentar o que Deus sente por mim. E todo mal que eu fizer, todas as pisadas e derrapadas que eu der, não vai diminuir o que Deus sente por mim. Deus me ama. Quero que você declare isso: Deus me ama. Aleluia. O texto, queridos, diz que nós não temos chegado a este monte, mas há muitos que ainda vivem nele, no Monte Sinai. É impressionante, mas há pessoas que lutam a favor da lei, elas amam viver na lei. Isso é triste, porque o diabo usa a lei para nos acusar. Ele sempre dirá que para não fazermos isso. Ele sempre vai dizer que nós não estamos fazendo isso. Ele sempre dirá que nós não estamos cumprindo aquilo, que nós não somos bons o suficiente, e que nós não estamos vivendo a vida cristã de forma correta. E ele vai usar a lei para dizer tudo isso. Há um constante ataque de acusação, há um constante ataque de condenação contra a nossa alma e contra a nossa mente. O alvo do inimigo não é apenas nos seduzir para o pecado, mas o alvo do inimigo é trazer a escravidão da condenação, trazer a escravidão da acusação. E lamentavelmente, muitas pessoas se tornam até mentalmente débeis por causa disso. A lei foi dada, ouça isso que eu vou dizer: a lei foi dada para mostrar a impotência que eu, você, nós temos diante do padrão divino. Deus nunca planejou, ouça isso. Eu vou frisar sempre uma frase dizendo assim: ouça isso. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Deus nunca planejou que o homem, eu, você, nós vivêssemos debaixo da lei. Graça e paz, igreja vencedora, debaixo da graça de Deus. Amém. Nós estamos debaixo da graça.
A palavra de Deus diz que Moisés estava aterrorizado no Monte Sinai, tremendo. Números 12, versículo 3 diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. No entanto, sabemos que ele não entrou na terra de Canaã porque perdeu a mansidão com o povo. Em outras palavras, nem o homem mais manso estava qualificado segundo a lei. O fato é que a lei condena, ouça isso, a lei condena o melhor dos homens. Você ouviu o que eu disse então? A lei condena o melhor dos homens. Ouça agora, a graça. Disse o quê? A graça salva o pior dos pecadores. Moisés era o melhor dos homens, mas mesmo assim ficou aterrorizado, trêmulo, diz o texto. Viver de acordo com a lei é viver em constante tremor e medo. É viver constantemente ansioso sobre o seu estado, sobre o seu comportamento diante de Deus, principalmente para estarmos numa reunião como essa. Um sinal de alguém que ainda está na lei é quando ele se pergunta: como eu estou diante de Deus? E muitas vezes ele olha para a sua vida, e olha para a sua semana, para o mês que se passou, para o ano que ele está vivendo, e ele vê que tem muitas coisas ainda deformadas na sua vida, tem muitas coisas que não são praticadas. Ele não ora como ele acha que deveria orar, ele não lê a palavra de Deus como ele acha que ele deveria ler, ele não congrega como ele acha que ele deveria congregar, ele não adora como ele acha que ele deveria adorar, ele não louva como ele acha que ele deveria louvar. Ele vê tantas coisas na sua vida que ele se sente acusado, e ele entra dentro de um ambiente como esse para receber, mas ele não consegue receber porque ele está debaixo de condenação, debaixo de acusação, oprimido com medo de como está a sua vida diante de Deus. Agora o Monte Sinai tornou-se antiquado. Deus mudou para outro monte, e precisamos seguir Ele. Eu quero estar aonde Deus está. Amém? Deus agora está no Monte Sião. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: venha para o Monte Sião. Igreja, venha para o Monte Sião. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Vamos ler? Hebreus capítulo 12, versículo 24. 22 a 24. Quantos acharam de um amém? Vamos lá? Me acompanhe aqui, vamos lá. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Amém? Vamos lá. E a igreja
os primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala. Diga comigo: o sangue fala. Que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Venha para o Monte Sião. Amém? Estou te convidando, em nome de Deus. Venha para o Monte Sião. Observe, você leu que todos estão em Sião. Deus Pai, o Senhor Jesus, os anjos, a igreja. Por que ficar no Monte Sinai? Deus não quer ter um relacionamento conosco baseado no Monte Sinai, baseado na lei. Pois nesse caso, Ele precisaria se afastar de nós, baseado na lei, ou nos consumir na sua ira. Eu vou dizer isso com muito temor e reverência. Deus não quer isso, porque Ele te ama. Deus ama, ouça o que eu vou dizer, essa tem sido a tônica da nossa administração. Deus ama a graça. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus é o juiz para nos declarar inocentes e justos. Aquele que sem pecado, Jesus, Deus, o juiz, o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E Deus, como um justo juiz, Ele tem o poder de nos declarar inocentes, justos, porque o preço já foi pago, tetelestai, está consumado. O Senhor hoje não é o nosso juiz para nos condenar, mas para nos justificar por aquele que sem pecado, Ele fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é muito encorajador, porque Deus nos julgou justos. Eu sou justiça de Deus, porque eu não vivo mais no Sinai, eu estou agora no Monte Sião. Diga comigo: eu sou justiça de Deus. Nós somos hoje, queridos, esses justos aperfeiçoados. Deus vê todas as coisas, Deus sabe tudo, no mais íntimo do coração do homem, e mesmo assim, olhando cada um de nós aqui e conhecendo o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, o nosso proceder, o íntimo do nosso coração e o íntimo dos nossos pensamentos, e até mesmo sabendo, antes de sair qualquer palavra da nossa boca, Ele nos declara justos. Amém. Certamente deve haver uma base para isso.
Não é do nada que Ele coloca essa realidade. Estão aqui? Amém. Tem uma base. Uma base muito concreta para isso. E vou dizer qual é o nome dessa base. Essa base é a justiça de Cristo. Amém. Aquele que sem pecado fez o quê? Diga o seu nome. Pegou o meu pecado e me deu o quê? O que Ele me deu? A sua justiça. Ele me justificou. Aquilo que eu era, Ele assumiu. E aquilo que Ele era, Ele me deu. Está na palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Essa é a base, queridos, que nós possamos ter em nossas vidas. Essa é a base, a justiça de Cristo. Salmo 125, versículo 1. Vamos voltar depois para o texto de Hebreus. Vamos ler 2 textos antes, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Os que confiam no Senhor são como o monte. Não tem mais nada a ver com o Sinai. Tem tudo a ver com o monte Sião, que não se... Na lei você vive abalado. Cai, tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a andar. E esse é o ritmo dessa pessoa. Mas o texto diz que não se abala, firme permanece para sempre. Aonde? No monte Sião. Abra comigo Gálatas capítulo 4, versículo 24 a 26. Gálatas capítulo 4, versículo 24 a 26. Está projetado aqui, amém? Eu quero dizer primeiro, antes de ler, nós somos inabaláveis. Diga comigo, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho. Mas ouça o que eu vou dizer: somente somos inabaláveis se estamos firmados no Monte Sião. Porque se o Sinai representa a lei, Sião representa a graça. Sião também é, como o texto que nós lemos diz, é a cidade do Deus vive. Sião é a Jerusalém celestial. E isso nos leva para a alegoria que nós vamos ler agora, que Paulo faz nesse texto de Gálatas capítulo 4, onde Paulo mostra que Abraão teve 2 mulheres. Quais eram os nomes dessas mulheres? Sara e Agar. E essas 2 mulheres são simbólicas. Agar representa a lei, enquanto Sara aponta para a graça. E nós estamos hoje debaixo da graça. Vamos lá? Olha o que o texto diz. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas. E qual aliança que você está? Na nova ou na velha?
Na nova. Vamos lá. Essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte. Estou usando a Bíblia, queridos, para falar com vocês nessa noite. Saia do Monte Sinai, venha para o Monte Sião. Vamos lá? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Qual é o nome dessa mulher? Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, como ela é? Livre. A qual é a nossa mãe, e é representada por Sara. Monte Sião. A Jerusalém celestial. Vocês estão aqui? Agar, ouça, simboliza o Monte Sinai na Arábia e representa a lei. Mas Sara é a Jerusalém celestial, que representa a graça. O texto de Hebreus diz que Sião é a Jerusalém celestial, que é a graça. Hebreus 12, versículo 25. Vamos ler esse texto. Esse é o texto base. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Já saiu do Sinai? Fala para ele assim, quero ouvir alto. Vamos lá. Já saiu do Sinai? Já está no Monte Sião? Boa, diga assim, boa. Mas eu vou dizer mais uma coisa para você agora, para você dizer para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim: ouça o sangue. Vamos lá? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora veja que o verso diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Quem está falando? O sangue de Jesus. Precisamos ouvir o sangue. O sangue nos diz, aleluia, glorifique a Deus se você crê nisso. O sangue nos diz que somos perdoados. O sangue proclama, queridos, ouça e glorifique a Deus. O sangue proclama que somos justos pela fé. Precisamos ser cuidadosos para não recusar o que fala. A nova aliança é sobre isso, queridos. A nova aliança é sobre o perdão dos pecados. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé, o que é um erro. O perdão dos pecados é que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno abalável. E se abalam, queridos, elas vivem constantemente inseguras na sua crença. Elas temem quando a tribulação vem, porque não têm certeza
de que todos os seus pecados são perdoados, ou que talvez aquilo está acontecendo dentro da sua casa, no seio da sua família, por sua culpa. Ou olha para o outro e o acusa, deve ser por sua causa que nós estamos vivendo dessa forma. Pois eu vou dizer algo aqui nessa noite em nome de Jesus: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da condenação. Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ouça, para que a bênção alcance a minha e a sua vida. Amém. Nós não podemos recusar a ouvir a voz que fala coisas superiores, porque se recusarmos a ouvir essa voz, nós estaremos num terreno movediço e abalável. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, então tem um terreno sólido para embasar a sua fé, para levantar-se e para declarar: aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. Então, quando você começa a declarar: Deus me ama, Deus me chama, Deus não me condena, Deus não me amaldiçoa mais, Deus me abençoou já com toda a sorte de bênçãos. Então a sua fé, ela se torna inabalável. O mundo pode cair ao teu redor, mas você está firmado em Deus. Precisamos ter clareza, queridos, de que a nova aliança, preste atenção, você está debaixo de uma nova aliança. E nós precisamos ter clareza de que a nova aliança é sobre o perdão dos pecados. O Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança. Mas o que nós vemos são pessoas se lembrando do pecado. E quanto mais se lembra do pecado, mais abaladas elas se sentem. Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta e que depois de entrar por ela devem aprender coisas mais elevadas e profundas. Eu vou dizer uma coisa aqui: o problema é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados, e não importa o nível de maturidade que nós venhamos a alcançar, sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos pecados. Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa quando nós lemos esse texto agora. Efésios 1, versículo 7. Vamos lá? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Nós cantamos isso? Amém. Sim? Nele nós temos a redenção, perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza, rio da glória descendo do céu, graça nas veias do Emanuel, está descendo aqui. Aleluia.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: um reino inabalável. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, vamos lá? Vamos voltar para o texto base. Hebreus 12, 26 a 28. Livro de Hebreus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Aleluia. Diga comigo: eu recebi um reino inabalável. O que o texto diz? Retenhamos a graça. Quantas vezes você já ouviu falar graça nessa ministração? O texto diz: retenha a graça, pela qual sirvamos a Deus, pela graça. E o que é graça, irmãos? É um favor que nós não merecemos. Quando você tenta servir a Deus na base, queridos, de fazer coisas para merecer a bênção, você está vivendo na lei. Mas quando você vive na graça, você sabe que não merece e ainda é abençoado. Isso é graça. Nós merecíamos o inferno e Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Isso é graça. Aleluia. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olhe para mim. Faz parte do processo de tratamento de Deus em nossas vidas sermos checados e provados. Tanto nós seremos checados por Deus, como também a obra que fazemos, para que somente permaneça aquilo que for inabalável. Um fato, queridos, que deve ser notado é que o próprio Deus é quem abala todas as coisas. Deus não apenas abala a terra, mas também abala os céus. O céu mencionado, queridos, aqui não é o céu onde está a habitação de Deus. Há 3 céus. Vocês sabiam? Vocês sabiam que há 3 céus? O primeiro céu, diga comigo, o primeiro céu. O primeiro céu, que diz essa abóboda, que de dia nós olhamos para cima, ela é azul, que vemos sobre nós. O segundo céu são os ares, as regiões celestes, onde habitam os principados, as potestades, os poderes das trevas, os demônios. E é por isso que a Bíblia fala do príncipe da potestade do ar. O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O céu aqui do texto se refere, são as regiões celestes. Preste atenção. Onde o maligno habita. Isso significa que as forças espirituais do mal são abaladas. E eu creio que o Senhor está abalando esses
malignos para fora de suas fortalezas. Hebreus 12, 27. O texto diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O verso 27 nos fala sobre o propósito deste abalo. As coisas abaladas são aquelas feitas pelo homem. E quando algo é feito pelo homem segundo a força e entendimento do homem, isso está sujeito a ser abalado. O alvo de Deus é que aquelas coisas que são abaladas possam serem destruídas, e aquelas que não são permaneçam. Uma pergunta: posso perguntar? Sim ou não? Sim. Vou perguntar: quantas coisas inabaláveis de Deus permanecem em sua vida? Esteja certo de que seu casamento tenha uma base inabalável, que suas finanças tenham uma base inabalável, que seu chamado, sua missão e seu ministério tenham uma base inabalável, que cada aspecto de sua vida esteja firmada numa fundação inabalável. Mesmo dentro da igreja, há muitas coisas feitas pelo homem. Isso não significa que sejam coisas ruins. Isso não significa que sejam coisas erradas. Isso não significa que sejam coisas pecaminosas. Apenas que são feitas pelo homem. E Deus não quer que edifiquemos nossas vidas sobre essas coisas feitas pelo homem. Ele quer que nós sejamos edificados sobre um fundamento permanente, sobre um fundamento que dura para a eternidade. Vocês estão aqui? Ouça o que eu vou dizer. Para que o nosso casamento, ou ministério, ou vida financeira sejam inabaláveis, elas precisam estar edificadas sobre Cristo como alicerce. Não podemos edificar o nosso casamento, não podemos edificar o nosso chamado, nossa missão, nosso ministério, não podemos edificar a nossa vida financeira em cima de psicologia humana, nem edificar a igreja sobre ensinamentos de autoajuda ou coach. Quando fazemos isso, nos tornamos abaláveis. Existem cônjuges que põem sobre o outro a responsabilidade de fazê-lo feliz. Vou dizer uma coisa: essa responsabilidade só cabe ao Senhor. Cada um deveria buscar a felicidade no Senhor. Quando somos cheios do Senhor, podemos ministrar ao nosso cônjuge algo que procede do Espírito e não do esforço da carne. Lembre-se de que tudo o que é abalável será abalado. Tudo que é abalável será abalado. Hebreus 12, 28, vamos ler novamente. Vamos ler? Por isso,
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Diga comigo, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Cantamos aqui, não seremos abalados. E agora eu estou dando a base. Recebemos um reino que não pode ser abalado, por isso devemos reter a graça, porque somente pela graça podemos servir a Deus de modo agradável. É saindo do Sinai, indo para Sião. É a graça que nos leva a sentir reverência e santo temor. A graça nos ensina o verdadeiro temor do Senhor e não o temor que procede da escravidão. Quero ler esse texto aqui, Romanos 8,15. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 15. Depois nós vamos ler o Salmo 130, versículo 3 e 4. Vamos lá. Vamos lá? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. A revelação, queridos, da graça e do perdão do Senhor produz em nós o verdadeiro temor. Salmo 130, versículo 3 e 4. Vamos lá. Vamos ler juntos. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Amém, amados? Aleluia. O texto de Hebreus 12, 26, ele é uma citação de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 9. Primeiro vamos ler Hebreus 12, 26, e depois vamos ler essa citação de Ageu 2, 6 e 9. Vamos lá, Hebreus 12, 26. Vamos lá? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ageu capítulo 2, versículos 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu declara que o Senhor fará abalar os céus e a terra, mas ele acrescenta algo e diz que as nações serão abaladas, para que as coisas preciosas dessas nações sejam trazidas para a casa do Senhor. Na tradução revista e corrigida, diz que depois que o Senhor fizer abalar todas as coisas, virá o desejado das nações. E eu creio, queridos, que essas duas visões já estão acontecendo.
Antes que o desejado das nações venha, todas as coisas serão abaladas. O Senhor está às portas, igreja. Mas também nesse tempo, as coisas preciosas das nações serão trazidas para a casa de Deus. Teremos suprimento numa medida que nunca experimentamos até agora. Vocês creem? É o que a profecia diz. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu não quero falar de uma forma superficial esse versículo. Essa profecia pode ser interpretada de várias perspectivas. Num sentido, a segunda casa tornou-se maior do que a primeira, depois que foi ampliada nos dias de Herodes. Uma segunda perspectiva é que no primeiro templo houve Shekinah, presença de Deus, mas o segundo templo viu o próprio Filho de Deus ensinando dentro dele. Amém. Numa visão profética, a primeira casa com os 2 templos é a lei, mas a segunda casa é a igreja, é o edifício vivo. Não é o prédio, mas são as pessoas. Para terminar, no entanto, Ageu diz que tudo isso é procedido por um grande abalo. Abalo nas coisas do céu, abalo nas coisas da terra. Isso que eu vou dizer, isso é profético. O mundo está sendo abalado. E nós também temos sido checados como igreja. Olhe para mim, preste atenção. Mas nós não devemos temer. Por quê? Porque somos inabaláveis. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque temos servido ao Senhor retendo a graça. E recebemos para dentro de nós um reino que é inabalável. Por isso, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos. Você é, glorifica. Diante de tudo que você ouviu, imparáveis. Aleluia. Glória a Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Nem? Nada pode separar. O que está te separando do amor de Deus? Quando a palavra de Deus diz nada pode, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem anjos, nem espadas. Nada. Nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Não há mais condenação. O teu pecado já foi perdoado. A tua dívida. Eu queria que vocês entendessem isso na profundidade que eu falo. E entendam. A tua dívida já foi paga. Você nem viveu o amanhã
E certamente vão acontecer coisas amanhã que talvez dentro da sua aflição você vai dizer: isso aqui não é a vontade de Deus, isso aqui está entristecendo a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe, talvez saia alguma coisa da sua boca, uma palavra torpe, vou falar mais claro, um palavrão amanhã saia da sua boca. Eu quero dizer para você nessa noite hoje: essa dívida já foi paga. Esse pecado de amanhã, Jesus já pagou na cruz. É maluco? Isso eu sei que é. Mas você não precisa viver mais debaixo de condenação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Porque Ele é a nossa base, a justiça de Cristo. Creia nisso. Não viva mais debaixo de condenação. Amém? Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus?